أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre abordei que o conhecimento é uma árvore e que só dá fruto quando está plantado na mente da maioria. A não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. E eu sempre, quando falo a não busca do conhecimento, dá a entender que as pessoas pensam que a busca do conhecimento é na universidade, na igreja ou nos livros. Mas a busca do conhecimento é o exercer do discernimento, para que ele possa descodificar, discernir por cima do que ele está a absorver ou está sendo condicionado a absorver de forma sistemática. Meus irmãos, minhas irmãs, vou vos implorar perdão por eu não abordar aqui as linguagens padrão, mas espero que compreendem que para que se haja uma mudança é preciso uma outra abordagem fora do conceito padronizado. Meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa viver o presente, nós precisamos mergulhar no oceano do discernimento. Não se tem como viver o presente se a gente não mergulhar no oceano do discernimento. Porque os humanos, eles não são vitalícios aqui na Terra. Os humanos não são vitalícios aqui na Terra. Eles nascem e morrem. Mas o conceito ideológico, ele é vitalício. Ele é vitalício, porque ele é abstrato. Por isso é que eu sempre falo, o conhecimento não é bem nem é mal. É abstrato, só depende de como nós vamos usar, entende? Então, meus irmãos, se nós não fizermos esse discernimento, nós vamos viver o passado dos nossos antepassados no nosso presente. Então, quando é que nós vamos viver o nosso presente? Se tudo que nós praticamos de forma tradicional, cultural, é a prática da nossa ancestralidade, do nosso passado. Eles morreram, mas as suas práticas deveriam ser primeiro analisadas antes de nós colocarmos em prática. Não sei se o irmão consegue me compreender. Para que a gente possa viver o nosso presente e não o passado dos nossos antepassados, nós precisamos primeiro analisar o que os nossos antepassados abordaram para ver se faz parte do nosso presente, porque se assim não for, nós vamos suceder a irracionalidade da nossa ancestralidade. Então se questione, meu irmão, eu vos imploro, quando é que nós vamos viver o nosso presente? Se tudo que nós estamos fazendo no presente é a reprodução sistemática da irracionalidade da ancestralidade, meus irmãos. Quando que nós vamos viver o nosso presente? Quando? Eles morreram, mas o conceito ideológico continua no nosso presente. Para que a gente possa viver o nosso presente, é preciso exercer do discernimento para analisar aquilo que realmente nos foi condicionado, absorver para assim vivermos o nosso presente. Então, quando vamos viver o nosso presente, meus irmãos? Meu irmão, eu vim aqui dar duas descrições. Eu vim aqui para mostrar para todos vocês como governar um país é a coisa mais fácil que se pode fazer. Governar um país é a coisa mais fácil que se pode fazer.
O problema é que não exercer do discernimento ou não exercício do raciocínio nos faz achar que governar um país é muito difícil. Isso então nos dá uma submissão de se submeter o tempo que essa irresponsabilidade administrativa define que é questão de tempo para que se possa resolver o problema da nação. Mas prestem atenção. Eu vim aqui para falar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, como é extremamente fácil governar um país. Eu sei que, como há uma linguagem padronizada a todos vocês, porque foram condicionados assim, então já está sistematicamente nas nossas mentes, governar um país é muito difícil. Governar um país é muito difícil. Não. Governar uma família, prestem atenção, meus irmãos, governar uma família é mais difícil do que governar um país. Porque se assim não fosse, as famílias não deveriam se separar. Não haveria degradação familiar. Se fosse mais fácil governar uma família, a nossa sociedade não estaria como está. Mas como governar uma família é mais difícil do que governar uma nação, o que realmente acontece? Os homens se separam. Mas eu também vim aqui dizer para vocês como descobrir quem são os verdadeiros líderes. Prestem atenção. Líderes nascem líder. Eu falo para vocês. Líderes, meus irmãos, nascem líder. Líder não se faz auto-líder no processo literário de um livro, não. Líder nascem líder. Da mesma forma que vocês prestam atenção dentro de uma sala de aula, vejo que tem jovens que têm habilidade na matemática. Uns têm habilidade na física. Outros têm habilidade no atletismo. Outros têm habilidade na astrologia, na química. Por que há essa diversidade dentro de uma sala de aula ou dentro de uma universidade? Por que você encontra seres com habilidades diferentes? Uns têm a habilidade de correr mais que os outros. Então, cada ser humano nasce com uma diversidade de responsabilidade. Então, líderes, meus irmãos, líderes nascem líderes. E como encontrar esses verdadeiros líderes? Eu vou explicar para vocês. Então, meus irmãos, vamos lá. Primeiro vamos explicar como governar um país é a coisa mais fácil que se pode fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, quando um presidente é eleito, especialmente nos países africanos, ele não trabalha só. Ele não trabalha só. Ele tem milhares de assessores. Prestem atenção, meus irmãos. Ele tem milhares de assessores. Tem ministérios, tem parlamentares, tem deputados, tem um monte de gente cujo vão ajudar, carregar essa má administração dele, ouvem bem, por preguiça. Por preguiça. É por preguiça. Ok. Se vocês prestarem atenção, quando um presidente, ouvem bem, quando um presidente está a entrar num carro, é necessário que alguém o coloque um tapete vermelho. Um tapete vermelho, para ele poder passar naquele tapete vermelho. Será que você não consegue andar naquele tapete vermelho? E quando ele chega próximo do carro, tem alguém que lhe abre a porta e ele entra dentro desse carro. Será que você, meu irmão, não consegue entrar num carro cujo alguém te abre a porta? E dentro desse carro, então, tem um motorista, presta atenção, que vai dirigir esse carro até onde ele quiser ir. Será que você não consegue, meu irmão, que alguém dirija um carro para você? Bonito. Então esse presidente vai a outros países, não com o avião dele, cujo compra com seu próprio salário, não. É com o dinheiro da própria nação que lhe dá um avião de presente para que ele possa fazer as suas viagens. Quando está entediado, ou quando está com estresse, ou quando está com perturbação mental por causa da sua irresponsabilidade do país cujo ele não produz uma boa administração. Então ele viaja com justificativa que está aí pedir, prestem atenção, está aí pedir ajuda, assim como um mendigo faz. Você não sabe pedir ajuda? Angolano, por favor. Você não consegue pedir ajuda? Ir lá dizer
para a União Corrupta Europeia. Eu quero que você me ajude a enviar investidores estrangeiros no meu país. Qual é angolano que não sabe falar isso? Me diz um angolano que não sabe pronunciar isso. Me diz. Diz-me só, meu irmão. Me diz um angolano que não consegue ir na tia Joaquina ou tia Paulina emprestar um dinheiro para... E nem ele... Não, ouvem bem, meu gente. Emprestar um dinheiro, mas não é ele que vai pagar o dinheiro. É os filhos que vão pagar o dinheiro cujo ele está emprestado. Prestem atenção. Vocês não conseguem fazer isso. Então, essa é a ideia que governar um país é a coisa mais fácil. É difícil. É extremamente errado. É algo que foi colocado nas vossas cabeças para que vocês possam aturar esse sofrimento, achar que não. Não é fácil governar um país. Se governar um país fosse tão difícil, o presidente não deveria ficar um dia no poder. Um dia. Se governar um país fosse como ser o pai de família ou a mãe de uma família, cujo 4 da madrugada, ouvem bem angolanos, por favor, 4 da madrugada tem que acordar para ir trabalhar, para poder sustentar os filhos. Isso é muito difícil. Porque sabe por quê? Um presidente de um país, ele tem o primeiro-ministro, ele tem ministros. Os ministros vão à busca dos projetos e ele só assina. Ele tem assessores, e são milhares de assessores. Ele só assina. É por isso que eles ficam lá no poder por muito tempo, porque ele não acorda de manhã e colocar a mão na cabeça e dizer: quantos angolanos morreram dentro dos hospitais? 10. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Ele não acorda de manhã para analisar quantas pessoas não jantaram em Angola. Eles não acordam para isso, irmão. Eles não acordam para isso. Qualquer um de nós consegue também não acordar para isso. Acordem, angolanos, por favor, meus irmãos. Eu sei que vocês não gostam da minha abordagem. Eu sei, eu entendo isso. Porque não são abordagens padronizadas. Eu entendo, mas eu respeito a vossa não aceitação. Se governar um país, se ser líder de uma nação, é acordar de manhã e se preocupar. Se o angolano, não estou a dizer todos, um angolano não pode dormir com fome e ele coloca a mão na cabeça, ele vai dizer: meu Deus, eu tenho que desistir. Eu tenho que recuar, porque eu não consigo dar estrutura social a esse povo. Por favor, alguém tem habilidade e capacidade de dar estrutura social para esse povo? Então, por favor, se apresentem. Se apresentem, por favor, que eu não consigo. Por quê? Porque quando um pai de família não mais consegue resolver os problemas de família, o que é que faz? Ele separa. Ele separa por quê? Porque não tem um Ricardão que quando a mulher quer comprar cabelo, ele liga para o outro Ricardão. Que quando a mulher, os filhos querem dinheiro para o caderno ou para os lápis, liga para o outro Ricardão. Não, ele é sozinho. Ele é sozinho. Então, como ele não consegue, ele separa. Por isso que as famílias separam e a sociedade se degrada. Porque uma família degradada, uma família destruturada, você destrutura uma sociedade toda. Por isso é que as famílias estão a se destruturar, porque é muito sério governar uma família, é muito sério você educar filho, porque esses filhos serão os cidadãos do amanhã. E você não pode entregar esses filhos à sociedade sem senso de responsabilidade ou sem senso de percepção ao autoexercício do raciocínio para que eles se autopoliciem, meus irmãos. Você não pode entregar os filhos para a sociedade assim. Como eles não conseguem, porque é a coisa mais séria e mais difícil, então eles separam das mulheres. Se essa habilidade fosse a habilidade do presidente de uma nação, meu irmão, ele não ficaria 4 anos. Olha para o José Eduardo dos Santo Tomé. Ia quarentar no governo. Ia quarentar na política, meu irmão. Ia quarentar na política. Porque não fazia nada. Aí vem o intelectual para fazer um senso crítico, a ignorante empírico, como Mosse Khalifa, o ativo membro do exercício do raciocínio. Ouve lá, pá, governar um país não é fácil.
Governar um país não é fácil. Não é como tu pensas. Eu te pergunto, irmão. Pedir empréstimo financeiro não é fácil. Pedir. Porque o presidente angolano só sabe pedir. Isto é uma habilidade que todo angolano tem. Não se precisa estudar para aprender a pedir. Achas que tem que ir para uma universidade aprender a pedir? Um presidente não tem habilidade de criar estrutura interna sem pedir. Produzir sistema trabalhista sem pedir. Vou te dar um exemplo, talvez vai dizer, estás a falar muito, Califa. Então como fazer? Vamos lá, meus irmãos. Vou vos dar um exemplo de processo trabalhista. Sistema trabalhista. O país está sujo. O país está cheio de lixo no país. Entenderam agora? Isso significa que o país tem muito emprego e demasiado. E você vai dizer, não, mas o jovem angolano não gosta de varrer rua. Não. Não é que o jovem angolano não gosta de varrer rua. É que o salário que vocês dão, o jovem não consegue nem fazer nada com esse salário. Como é que você vai motivar o jovem a ter vontade de limpar o país ou a nação cuja ele vive? Se vocês criaram uma empresa de varrer rua, dá um salário digno, cujo jovem consegue pagar a sua aluguer, consegue manter os seus filhos, o país estará limpo. Você gera mais de 10 mil empregos em menos de um mês. Acorde, angolano. Porque quando o país está extremamente limpo, ela produz o quê? Uma energia positiva. Ela produz otimismo e não mais pessimismo. Porque quando a sociedade está contagiada com uma energia pessimista, não importa o teu discurso, não motiva. Porque o que deve motivar é a estrutura básica cujas pessoas têm. Logo, o teu discurso vai justificar realmente o que você quer fazer. É simples. É simples. O país está sujo, isso significa que tem muito emprego o país. 10 mil empregos. Dá um salário digno, não é salário de mês. Está a ver os brancos que chegam em Angola? Não fazem nada. Não fazem nada. Não fazem nada. Porque se os brancos que chegam em Angola soubessem trabalhar, Angola não estaria na situação que está. Mentira? Então os brancos é que estão à frente. Os brancos é que estão no escritório. Quem está na parte de baixo, no underground, esse vosso conceito de dizer que preto não tem habilidade, é porque são negros que estão na sepultura da irracionalidade nesse poder. Porque se tivesse pretos que fazem um exercício do raciocínio, eu ia provar para vocês que Angola muda em menos de 2 anos, 1 ano, certas situações de Angola muda. Muda. Angola muda. Angola muda em pouco tempo. O problema é que Angola não muda. Porque os líderes que estão no poder, ou os servidores da união corrupta que estão no poder, recebem instrução para não produzir estrutura social. Porque a estrutura social ela produz uma degradação social à união corrupta europeia. Então qual é a real função do líder desse país chamado Angola? É produzir o caos e o caos. É produzir a instabilidade social. Você vai dizer, Califa, você está falando à toa. Quando você sai para pedir esmola, se ninguém te dar, você volta como? Você volta como, meu irmão? Você volta como? Não é uma extrema hipocrisia, ouvem bem, angolanos, não é uma extrema hipocrisia tremenda dessa irresponsabilidade do MPLA que não tem habilidade de raciocínio? Ir ao Catar, ir ao Dubai, pedir ajuda. Não é ontem que vocês estavam a destruir as mesquitas dentro da Angola? Não é ontem, não foi ontem. Lembra que eles são muçulmanos. Eles são muçulmanos. São muçulmanos. Não é ontem que vocês estavam a dizer que isso é uma crença, uma seita de... Por que não foram no Vaticano? Por que não foram no Vaticano?
Já que Angola é uma nação cristã, não foram no Vaticano, por quê? Porque o Vaticano está em Angola. Antes de Angola ser embrião, eles só corrompem, corrompem, corrompem. Não só socialmente, mas mentalmente e espiritualmente. Porque é uma organização extremamente pagã, que desvia os humanos em nome do dinheiro. Em nome do dinheiro. Em nome do dinheiro. Pedir, o líder não sabe fazer nada se não pedir. Eu falo para vocês, governar um país, meus irmãos, do jeito que esses líderes governam, é a coisa mais fácil, porque se não fosse, meus irmãos, eles não estavam mais lá. Se governar um país é você não ir nem sequer no sono, porque um angolano não pode dormir de barriga vazia. Você desiste. Você desiste. Se governar um país é não permitir que esta polícia que está a serviço da União Corrupta Europeia deve justificar por que matou um angolano. Se governar um país é não permitir que nenhum branco dentro da Angola esteja acima do angolano, isso sim é sério. Você desiste. Você desiste. Se governar uma nação é não dormir, porque você percebe que o teu povo está na sepultura da irracionalidade, e com essa irracionalidade coletiva, eles se tornam consumidores da União Corrupta Europeia, ou dos produtos ilícitos da União Corrupta Europeia. Como você vai dormir? Se você é líder. Como você vai no sono? Como você está gordinho? Cara emborrachado, como você bebe um uísque, um vinho, se o teu povo está a chorar, se os teus filhos não têm o que comer, como vai dormir? Meus irmãos, líder nasce líder. Não é o que estou a falar. O Criador do universo disse, líderes nascem líder. Você não lê um livro, não passa dia numa biblioteca para ler um livro, senão vai ser um mero reprodutor sobre criticar esse governo. E prestem atenção. Não compreendem, não entendem, não achem que eu estou aqui a implorar o governo. Não. Não. Eu estou dando uma descrição para que vocês tenham compreensão que governar o país do jeito que eles governam é a coisa mais fácil. Mas eles colocaram na vossa cabeça é a coisa mais difícil. Por isso vocês estão nessa situação. O dinheiro que o J-Lo usa para ir onde ele quer ir, divertir. Que diversão? É dinheiro de quem? É dele? É do salário dele? É do salário dele? Não. É dinheiro nosso. Da mesma forma, como é que aquela Isabel, filha de estrangeiros, conseguiu transformar-se numa maior empresária angolana? Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Ela é uma grande empresária? Ela é uma grande empresária? Dizem para mim. Porque eu acredito, se você dá o dinheiro que a Isabel roubou dentro da Angola a uma nossa izungueira, talvez eles serão melhor que a Isabel. Porque as nossas izungueiras são verdadeiras empresárias. Entendem bem, meus irmãos? A nossa izungueira são verdadeiramente empresárias. São grandes empresárias por quê? Porque eles são autônomos. Elas se autogeram emprego. Entendem isso, angolano? Elas se autogeram emprego. Não dependem de degradar, roubar o dinheiro da nação para se auto-investir, como fez a Isabel. A Isabel dos Santos não chega nos pés da izungueira angolana. Não chega. Não chega. Não chegam. Porque a izungueira angolana com $100, elas multiplicam, chega a $1000. Isso é economia. Não é Isabel. Não é Isabel. Pega o dinheiro da nação, o dinheiro do país, faz as suas piruetas, as suas brincadeirazinhas, porque é uma grande empresária. Aí vai na televisão que estava sob controle daquele Santo Tomé, José Eduardo de Santo Tomé. A Isabel, grande empresária. Grande empresário.
Todo ser humano com dinheiro da nação consegue ser grande empresário. O filho do Muammar Gaddafi não era também grande empresário nesses times de futebol, no Real Madrid? Onde é que ele está agora? Onde é que ele está agora, o filho do Gaddafi? Está onde? Não era grande empresário de futebol, de times de futebol? Está onde esse rapaz? Compreendem quando vocês falam grande empresário. Então, meus irmãos, prestem atenção, governar um país é a coisa mais fácil que é do jeito que esses palhaços governam. Por isso eu não me interesso com o governo, eu não imploro o governo, entende? Quem nasce líder não se interessa, nunca vai se interessar. Prestem atenção. Agora eu vou dizer para vocês angolanos também, que têm a obsessão somente de criticar. Só criticar, criticar e criticar. Só criticar. Não só criticar os corruptos parlamentares, mas também criticar os líderes de intervenção social. Só criticar para somente ter visibilidade. Só para ter visibilidade. Criticar, criticar. Meus irmãos, eu vou dar uma ideia aqui. Eu não sei se vocês irão levar a sério ou não. Querem mudar Angola? Querem mudar Angola? Vocês não devem depender de política. Porque política é uma facção luciferiana que conspira contra a realidade humana. O que vai mudar Angola não é a estrutura social. Porque o que degradou Angola é a espiritualidade. E o que vai levantar Angola é a espiritualidade. É por espiritualidade. Não adianta. A estrutura social não vai mudar a realidade da Angola. Porque a Angola, ouvem bem, meus irmãos, porque a Angola caiu nessa degradação social, dessa degradação moral, de princípios e valor, porque havia muita condição de dólar dentro do país. Lembrem? Lembrem? Havia muito dólar. Quem tinha o senso de percepção que o país estava mal? Quem? Então vocês não estão conscientes. Vocês não estão conscientes do que estão fazendo. Vocês estão frustrados e não indignados. Porque indignado vem do discernimento para perceber que não se precisa o caos para você se manifestar contra o opressor. Não se precisa o caos projetado pelo opressor para você se manifestar contra o opressor. Os dólares se foram. Os dólares se foram. E todos entraram nessa frustração. Vocês já pensaram, se o dólar voltar em Angola, vocês terão de novo esse senso crítico, meus irmãos? Subhanallah. Terão? Como vocês terão esse senso crítico se vocês não estão estruturados mentalmente? Como vocês terão esse senso crítico se vocês não estão estruturados espiritualmente? Como? A mudança de liderança requer uma mudança de comportamento do próprio cidadão. Entende? Os Estados Unidos da América, que é a fonte de inspiração para a sociedade irracional, lá tem água, luz, tem saneamento básico, tem tudo lá. Dê uma olhada no comportamento insano, masoquista do próprio cidadão americano. Não é esse mesmo comportamento que está a fazer vocês angolanos se espelhar e assim também viver do jeito que os... Mas eles têm água, têm luz, têm saneamento básico, mudam de presidente toda hora. A mudança de presidente, a estrutura social, ela não produz uma estrutura de moralidade. A estrutura social excessiva, ela pode destruir a nossa espiritualidade. Por isso, a destruição da Angola foi espiritual e a construção será espiritual. Porque lá tem água, tem luz, tem saneamento básico. Vocês só estão a se comportar assim insano porque a vossa fonte de inspiração está a vida quem tem água, tem luz, tem saneamento básico.
Mas essa promiscuidade, futilidade, prostituição, obscenidade, está a vir de quem já tem a estrutura que vocês cobram, o MPLA. Então o MPLA vai vos dar água e luz, mas o país não vai mudar. Porque é preciso uma mudança de mentalidade e de espiritualidade. Então vocês não estão preocupados se o país está mal. Vocês não estão preocupados se o país está mal. Vocês não estão preocupados se o país está mal. Vocês estão preocupados que o país não tem dólar. Esta é a vossa real preocupação. E aí nasceu um bonde de ativista, um bonde de sensos críticos. É só porque não tem dólar. Porque eu venho a falar de 2005. Fiz o que a história da Angola nunca fez. Houve sensos críticos. Na história da nação, ninguém nunca disse que o presidente tem que morrer, tem que lhe matar. Isso em 2005. Zedu tem que morrer. E nessa época todos viam Eduardo como o anjo Gabriel. O país me caçou. Graças a Deus não me encontraram. O país me procurou, faltava um pouco. Havia rap revolucionário para falar de quê? De água, luz, não tem sal, não tem jinguba, não tem... Falavam isso. Falavam isso. Hoje em dia, falar em Angola já não requer coragem. Hoje em dia, falar o que você quer falar já não requer coragem. Coragem era quando o Zé Eduardo era visto como anjo Gabriel. Era naquele exato momento que você tinha que dizer: Zedu tem que morrer para o povo sobreviver, as eleições acontecer e as manipulações nas eleições não mais acontecer. Era naquele tempo, aquele tempo. Procura um no vosso país que fez isso. Procura um na vossa nação, lá em Angola, que quando o Zé Eduardo, você só vai encontrar um. Fulupinga. Vão lá no arquivo desse vosso regime, o MPLA. Qual é o jovem que está no arquivo? Que quando o Zé Eduardo estava mesmo no altar, era visto como anjo Gabriel, os dólares subiam. Era chuva de dólar, o povo estava bem. O que vocês me falavam? Você está frustrado. O país está embora bem. Mas não havia água, não havia luz. O subúrbio estava degradado. Eu falava, o que vocês me falavam? O país está embora bem, você está frustrado. Volta embora em Angola. Agora o país não está bem, não? Agora o país não está bem, não? Havia jovens que falavam sobre rap, de desigualdade social. 22? As minhas abordagens não é esse governo, não, é direito. Por isso eu estou a dizer para vocês, querem mudança, não brigam entre vocês. Mete uma bala na cabeça do J-Law, vai mudar esse país. E quem vem vai se autodisciplinar que não se pode trair uma nação. Trai a tua mãe, trai a tua esposa. Não trai Deus e uma nação. Quem tenta fazer isso, passa a katana. Porque quando ele faz isso, milhares de angolanos morrem dia e noite. Estás a brincar, a coisa é séria. Hoje em dia, não se precisa ser corajoso. Só se precisa ler um monte de livro e sistematicamente reproduzir. Ou talvez veres a degradação social que o governo faz. Você olha para aquilo e vem no microfone e começas a falar. É simples, qualquer gorila consegue fazer isso quando tem a compreensão que no Estado democrata já te dão toda a liberdade, ou talvez te dão toda a servidão de você reproduzir sistematicamente a degradação social para justificar o conceito democrático. Não compreendem não, irmão? O país entrou no estado de democracia, é preciso que você forje um bando de gorilas, tagarela, que falam muito, para dar uma falsa percepção que o país é democrata. Aí as grandes lideranças internacionais dizem, não, o país é democrata. Tem vários jornais, o país é democrata, os jovens estão a se expressar. Só que esses jovens não conseguem perceber que estão a fazer o papel da irracionalidade administrativa. É preciso que leve o jovem ao exercício do raciocínio para que eles consigam discernir. Entramos no Estado democrático, democracia. É preciso que haja tagarela. Porque se ninguém falar, não há democracia. É por isso que não vos batem. É por isso que não mais vos caçam, não mais vos matam. Raciocinam, bro.
É por isso que ele não mais vos mata, já não interessa, você já está a fazer o papel que eles precisam. Traz a abordagem cujo povo ainda não tem noção. Traz a abordagem cujo ainda o povo não percebe. É aí que você vai ver que democracia é uma falsidade tremenda. Eles precisam de sensos críticos para produzir falsas visibilidades, falsas percepções na sociedade humana. O país é democrático. Devem ter direito de falar. Então você lê um monte de livro, absorve um monte de códigos. Então pegas o microfone e começas a abordar aquilo que o Estado, o governo, de forma secreta, subliminar, te condiciona a reproduzir e você acha que não, eu sou inteligente. Come on, man. Come on, man. É triste, yeah? E a população que está na sepultura da irracionalidade aplaude, porque não há discernimento para discernir que o líder da intervenção social não está a fazer nada senão reproduzir sistematicamente a irracionalidade da ancestralidade. Se não reproduzir sistematicamente a degradação social que é feita de propósito pela administração universal, e essa mesma administração universal da sociedade luciferiana ainda apoia esses membros da sociedade civil. Mas eu concordo que eles devem receber dinheiro. Por quê? Porque vocês, povo, também são extremamente covardes. Vocês acham que a revolução se faz de barriga vazia. E quando o líder da intervenção social está com fome e precisa de comer, e vai até vocês para que vocês façam uma doação, para que a revolução seja séria, vocês não. E aí quando a Open Society, as grandes sociedades secretas, corrompem os ativistas, o que vocês falam? Se vendeu. É a única coisa que vocês, povo, esperam. É ver que o líder se vende, que o líder se cai, mas não são líderes. Não são líderes. São pessoas que leem livro, porque líder lá esse líder nunca se curva. Ainda que o povo a abandona, nunca se curva. Porque o líder nunca está a serviço do povo. O líder está a serviço do Criador do Universo, que nunca o abandona. O líder não busca aplauso da irracionalidade coletiva do povo, porque o povo é traidor. O povo é traidor. Se o governo dar uma maratona de graça, em menos de um piscar de olhar, eles te abandonam, te deixam só. Mas o Criador do Universo não te deixa só. E o líder, como lá, esse líder não se faz líder. Ele não se vende. Mas aqueles que leem e absorvem algumas ideias para sistematicamente reproduzir, eles se vendem. Mas eu respeito o quanto eles se vendem. Porque se eles virem até vocês, para vocês ajudarem um pouquinho, vocês não ajudam. E aí quando ele se vende, se vendeu, é mais um. É mais um, se vendeu. Se vendeu. Vamos fazer um projeto. Vamos fazer um projeto. Projeto 25. Quer mudar essa merda desse país? Quer mudar mesmo Angola? O angolano. Subhanallah. É easy. É easy. É fácil, meu irmão. Querem testar, querem descobrir verdadeiros líderes. Testa-lhe com a morte, com brincadeira. Por isso é que eles vêm e vos brincam. Falam um pouco do vosso problema, do vosso sofrimento, da vossa miséria, ganham dinheiro e vocês que se danem. Querem testar os verdadeiros líderes, eles existem. Eles estão aqui conosco. Que eles querem que eles mesmos apareçam. Vamos criar um projeto. Vamos mostrar para a União Corrupta Europeia que nós não dependemos da União Corrupta Europeia para nós ser, pelo menos uma vez na vida, meus irmãos. Deixar do entretenimento. Porque o sofrimento, ouvem bem, gente, o sofrimento é a ressaca do entretenimento. E Deus não ajuda
um povo que não aprende nem com sofrimento. Raciocinem, meus irmãos. O sofrimento é a ressaca do entretenimento. E Deus não ajuda nenhum povo que não aprende nem mesmo com sofrimento. Deus não permite que um outro grupo, uma outra pessoa, se comove com aquele tipo de pessoa que não aprende nem mesmo com sofrimento. Porque o sofrimento é a única escola e a última escola cujo ser deve passar para aprender. E se com ele não aprende, Deus não permite que nenhum ser nesse globo comove-se com esse ser. Por isso é que nenhum grupo na sociedade humana se comove com os gorilas que somos nós. Me mostra um povo que se interessa conosco. Me mostra um povo que se comove conosco. Me mostra. Um grupo na sociedade humana que se comove com os gorilas como nós. Me mostra. Cadê? Onde está? Porque Deus, o Criador do universo, não permite que o povo que não aprende nem com sofrimento, um povo se sensibiliza com esse povo. O sofrimento é a ressaca do entretenimento. Querem mudar? Vamos fazer um projeto 25. Vamos abrir uma conta, meus irmãos. Vamos abrir uma conta. Em todos os meses, todo angolano que mora fora, coloca $25 nessa conta. Nós vamos fazer um PIB. Não vamos precisar da Open Society, precisar da União Europeia, nada. Todo angolano que mora fora, mensal, coloca só $25 nessa conta. Para manutenção do líder que nós vamos escolher. Mas o líder tem que fazer juramento de morte, não é de brincadeira. Ele tem que estar lá, pronto para ser executado. E uma outra coisa. Quem deve executar o líder não deve ser os inimigos da nação, porque isso vai provar a covardia da nação. A própria nação deve executar o líder quando trai a nação, entendem isso? Compreendem isso, angolano? Esse dinheiro vai ser para suportar a existência desse líder. E ele precisa discursar libertação mental para que o povo tenha uma estrutura mental e espiritual. E se esse líder trair, os angolanos que estão fora e dentro, que patrocinam esse líder, devem pagar para uma organização para matar esse líder rápido e colocar outro no poder. Vocês querem brincar de revolução, falar. Você vai ver que os verdadeiros líderes que nascem líderes vão nascer, vão aparecer, vão pôr o peito, whatever, vamos. Quando você trai uma nação, você mata a nação, não só mentalmente, mas espiritualmente. Vocês não querem, vocês querem que o líder então comece a discursar. Aí quando não tem nem o que comer, sabe o que acontece? Ele se vende ao regime, aí vocês vêm aplaudir, se vendeu mais uma vez, mais um outro revolucionário se vendeu. Mais um revolucionário se vendeu. É assim que vocês querem. Só que vocês não compreendem que vocês é que vão continuar na miséria. Vamos fazer um projeto 25. Todo angolano que está... Oh, meu irmão, ela é grande. Não brinca, meus irmãos. Ele tem que fazer um juramento. Porque você pode trair tua mãe, tua esposa e teus filhos. Mas nunca se trai o Criador do universo, nenhuma nação. Nem a nação. A nação deve estar acima da tua mãe, do teu pai e dos teus filhos. Isso sim é uma mudança. Não é brincadeira de... O MPLA é como se fosse Satanás. O sistema político universal. Porque eu estou a dizer para vocês, meus irmãos. Não vai mudar. Angola não vai mudar. Estados Unidos tem água, tem luz, tem saneamento básico. A prostituição, vocês nunca viram.
Desculpa, meus irmãos. Peço desculpa. A prostituição lá é duma. Vocês nunca viram ainda. O homossexualismo lá é grande. A obesidade, futilidade, insanidade é grande. Mas lá tem água, tem luz, tem saneamento básico. Entenderam? Para se mudar uma nação, não se muda o sistema político corrupto, muda-se o comportamento da nação. Isso é feito a partir do exercício do discernimento. Projeto 25, vamos mudar o país. Vocês não compram tênis da Nike, esse tênis da Nike que dá dinheiro para a União Corrupta Europeia? Vos matar em África, porque todas as marcas que vocês compram da União Corrupta Europeia, eles investem numa indústria química que coloca nas vossas... Vocês mesmo patrocinam para a vossa autodestruição. Não estou dizendo que você não pode ir lá usar suas marcas. Não estou aqui. Não é eu que vou dizer o que você tem que fazer. Não é eu que vou dizer o que vocês têm que fazer. Mas todos os meses, não custa nada. Todos os meses, colocam lá, tufa. Vai dar um PIB. Isso vai dar segurança. O líder tem que ter um lugar para dormir e um copo de água e um pedaço de pão. Basta. Ele terá estrutura. E ele tem que fazer um juramento de morte. Não tem outro. Essa é a única forma de você testar os verdadeiros líderes. Você vai ver todos os líderes. Vão fugir. Vão fugir. Porque estão preocupados. Minha mulher, pernas bem grossas. Meu filho, que eu lhe gosto bem. Vão morrer por esse. Vão fugir. Vão fugir, meus irmãos. Eu estou a vos falar, você está a brincar. Vamos escolher essa aqui. Assina aqui, tua mãe, fulana de tal, teu filho, okay. Se ele trair. E outra coisa, meus irmãos, se o líder trair, não pode ser os inimigos da nação que devem executar o líder. Aprendem. Porque isso vai provar a covardia da nação. Deve ser a própria nação executar o líder para dar lição à nação. E outro palhaço, quando entrar, tem que entender que isso não é brincadeira, isso é Angola. Isso é Angola, não é brinquedo, meu irmão. Ele vai pensar 2, 3 vezes se vai querer colocar a cabeça dele na bandeja. Isso é Angola, não é brinquedo. Porque se pela tua traição vai morrer gente na nação, você tem que sair. Você pensa, gente séria como então? Para se fazer nação, tem que ser sério. Não, mas irmão Califa, não é assim, isso é muito radical. Tá bom, então nossos jovens estão a morrer na rua, não é radical. As pessoas que estão morrendo nos hospitais não têm saúde, não tem nada. Não é radical, meus irmãos. Os mortos nem sequer têm direito de serem enterrados com dignidade, já que nunca sequer comeu um centavo do país. Não é extremismo, não é radicalismo. Gente, Angola, vamos fazer um projeto de nós para nós. Nada de pedir. Nada de pedir apoio, Open Society, sociedade secreta. De nós para nós. Coloca lá o líder. Esse líder será monitorado, será controlado por todo angolano. Por todo angolano. Porque já que uns não conseguem estar dentro do território, muitos não conseguem estar. Então todos vão participar na mudança da mentalidade de comportamento desse povo. Um vai ter que participar com a sua própria vida. E outros vão participar com $25 todos os meses nessa conta. Todos os meses. Esse dinheiro não é para o líder. Não é para o líder. É para a organização. Pagarmos espaço para fazer palestras de verdade. Irmos nas províncias, transmitir a mensagem para o nosso povo, para quando o europeu chegar em África, não encontrar mais o nosso povo.
com debilidade mental, debilidade espiritual. É assim que se faz uma nação. O líder deve transmitir verdadeiramente informação. Dinheiro para se lançar livro, para que o livro seja lançado do jeito que o líder escreveu, para não essas editoras não mudar a realidade do livro. O povo vai pagar. É de povo para povo. Você pensa, entende? Governo. Pode vir Casa C, pode vir UNITA, pode vir quem seja. Nenhum sistema governamental se importa, tem importância a dar uma estrutura espiritual mental de um povo. Porque a degradação, a imoralidade do povo é bom para o governo. É muito bom para o governo. O governo não consegue governar um povo inteligente, não gosta, é inimigo, entende? Se você acha que o governo vai mudar essas vossas ideias, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Um líder, quando já faz um diagnóstico o que é governo, ele não implora mais o governo. Ele não mais implora o governo, ele monta um poder paralelo. Já não precisa do governo. Nós teremos um PIB, 25 dólares. Todo angolano que está lá fora, que passa dia no bar, só bebendo, ele vai conseguir contribuir para o desenvolvimento da nação. Vamos só fazer. E vamos escolher um líder. Fica ali. Fica ali, você vai ficar ali. Um deslize, ouve bem, um deslize de traição à nação. Oh, mano, passa-lhe a cabeça. Entra outro. Você vai ver que a nação vai mudar, irmão. Você vai ver que a nação vai mudar. Aí é o que o Criador do Universo vai nos indicar os verdadeiros líderes. E vocês vão perceber esse líder a partir mesmo das suas abordagens. A partir mesmo das suas abordagens. Vocês vão dar conta desse líder. Muito rápido. Essa é a única forma de vocês testarem os verdadeiros líderes. E o verdadeiro líder não é aquele que aborda conceitos padronizados. Não. Ele é visionário. Ele sabe aonde levar o povo. Ele sabe. Ele é visionário. Ele não precisa esperar as políticas internacionais. Não. Os verdadeiros líderes não são assim. Seguir o espaço, Tribunal Internacional, política internacional. Os verdadeiros líderes não são assim. Eles não falam de direitos humanos, os verdadeiros líderes não falam de direitos humanos. Porque quem fala de direitos humanos são os inimigos, ouvem bem, são os inimigos dos humanos. Quem fala sobre direitos humanos são os inimigos verdadeiros dos humanos. Porque a União Corrupta Europeia que fala sobre isso só é o que é, porque degradou uma humanidade inteira, os incas, os maias, tecos, os africanos. Você não está a entender? Nós somos os direitos humanos que eles abordam no conceito verbal. Então o verdadeiro líder não fala de direitos humanos. Não, isso não significa que ele é desumano, não, porque ele é o próprio direitos humanos. Então um assassino mata tua mãe, tua mulher, teu filho. Depois amanhã vem com um projeto, te apresenta, porque isso aqui é sobre direitos humanos. Vamos dar lá um exemplo. Essas mesmas organizações que falam sobre direitos humanos já perguntaram para a sociedade humana se querem que a nossa alimentação tenha substâncias químicas para matar a sociedade humana de forma lenta. Já perguntaram. Onde é que está a Open Society, os direitos humanos, o Women's Rights, a ONU, que estão lutando contra essa substância química que colocam na alimentação para a degradação da própria sociedade humana? Então eles não lutam contra os direitos humanos. Eles não são já organizações dos direitos humanos. São linguagens subliminares, meus irmãos.
Não são eles que falam sobre direitos humanos. Isso é linguagem. Quem fala sobre direitos humanos é que destrói, é que mata. Só que quando você ouve o que sai na boca dele, você acredita que ele está a te ajudar. Não, ele não está a te ajudar. Essa é uma linguagem para você não perceber que ele é contra os humanos. Ele, quem fala sobre direitos humanos, é contra os próprios seres humanos. Porque quem está a sofrer é que é o verdadeiro direitos humanos, porque ele nunca pensou degradar, humilhar um outro povo, só por causa da diferença de cor. Então o inimigo chega já na tua casa, volto a dizer, mata tua mãe, teu pai, teu filho, depois de um mês quer trazer um projeto, olha, isso é sobre direitos humanos. E você também acredita, isso demonstra que você está na sepultura da irracionalidade. Sem o exercício do raciocínio não vais perceber. O verdadeiro líder tem uma direção diferente. Ele leva o povo ao exercício do raciocínio para a autodisciplina. O verdadeiro líder não lidera um povo, ele ensina o povo a se autoliderar. Porque uns nascem para ser líder e outros para ensinar o povo a se autoliderar. Entenderam agora? Para na ausência dele, o povo não ficar refém dele. Vamos só fazer um projeto 25. Vocês, se puderem, divulgam. Vamos descobrir quem vai mudar. Podemos fazer um governo paralelo, nós angolanos, de verdade. Que ser patriota, todo mundo fala. O que te faz ser mais patriota, faz. Vamos só deixar de falar ainda. Vamos só fazer. Você não vê os Mamadou dentro do nosso país? Eles criaram um Estado, dentro de um Estado, por isso tem emprego. Você ainda vê os nossos irmãos com formatação acadêmica, não desqualificá-los, estão a se matar em busca de escravidão. Presta atenção. Eles estão a se matar na busca de escravidão, hoje estão a implorar a escravidão. Por favor, queremos ser escravos, é? Zambingilolo que? Uevo. Queremos ser escravo. E nessa luta da busca da escravidão com qualificação, estão a morrer, estão a ser pisados. E o próprio governo, como não tem estrutura para dar o que o escravo está a implorar, ainda joga todos os currículos, coitado. São de respeito que fizeram com nossos irmãos. Não tem emprego. Diz, pelo menos, não tem. E não joga aquilo que uma pessoa sacrificou tanto para ter, por favor. Porque você destrutura o ser humano por dentro. Você corrói o teu semelhante por dentro. Diz não tem, mas não humilha. Como queremos ainda, como eu, revu ou ativista, vou implorar a este governo criar uma estrutura de trabalho para esse povo? Se ele nem sequer tem sensibilidade com quem ficou 8 anos dentro de uma universidade sacrificando para conseguir um diploma, você joga fora os diplomas assim no chão, os currículos assim no chão. Tenha pelo menos sensibilidade de dizer, não tenho. Vamos tentar criar uma outra forma. Mas não humilha. Este governo não tem nem sensibilidade. Por isso humilha os que vieram da universidade. Como eu vou fazer um ativismo? Cobrar esse governo, por isso falar, vamos fazer projeto 25. Vamos criar um governo dentro de um governo. E coloca um líder lá. Se ele trair, matam-lhe, rápido. E não esperem que o inimigo mata o líder por vocês, por isso vai demonstrar a vossa própria covardia. Isso vai demonstrar a vossa própria covardia da nação. A nação deve ser o primeiro a executar o líder para dar exemplo. Isso não é brinquedo, isso é sério. Mas se o líder trair,
Se o líder realmente trair e vocês tiverem provas convictas, prestem atenção, porque vocês vão matar líder, porque quando vocês matam líder por indução à irracionalidade, vai ser muito difícil Allah vos enviar outro. Não escutem por alto, porque vai ter inimigos da nação, escutarem por alto, simular, olha, o líder traiu, e vocês na irracionalidade vão me matar. Não, fazer uma investigação bonita. Porque se vocês matarem o líder na inocência, vocês vão cair numa degradação profunda que nunca vão sair. Porque quando o Criador do Universo manda um líder para uma nação, é que preciso que... Porque quando o líder da nação trai, ele não trai a nação, ele trai o Criador do Universo. E o Criador do Universo disse, quando um líder trai uma nação, ele deve ser eliminado na hora. E se a nação assim não fizer, a nação está condenada a sofrer. Então que tenhamos certeza absoluta se o líder traiu ou não. Se traiu, leva-lo à execução. Rápido. Projeto 25. É só $25. Não é preciso semanal. Todo angolano que está fora. Depositam. Pufa. Vamos começar com palestra para despertar a mentalidade do nosso povo. Isso vai crescer. E o povo terá uma outra mentalidade. O MPLA morre, não tem popularidade, morre. Se você quer pensar a casa, porque tem que entender, o líder espiritual é muito diferente de um líder político. O líder espiritual não é líder religioso, prestem atenção. Esses papas, esses pastores, são líderes religiosos. E líderes religiosos têm uma função: cobrar dinheiro à nação, para não mostrar o verdadeiro caminho de Deus à nação. Preste atenção. O líder religioso tem uma função: cobrar dízimo para não mostrar o verdadeiro caminho à nação. O líder político tem uma função: produzir o caos para sobreviver do caos. O líder espiritual, ouve bem, que são os verdadeiros líderes, entende? Eles têm o trabalho de produzir exercício do raciocínio para uma libertação mental e assim acontecer a libertação da espiritualidade. Isso que se faz uma nação, entende? É isso que se faz uma nação. Olhem para os Mamadou, criaram um Estado dentro de um Estado. Eles criaram um Estado dentro de um Estado. Criaram um Estado dentro de um Estado. Eles estão procurando trabalho? Não. Nós somos angolanos. Nós podemos fazer um Estado dentro de um Estado. Só depende de $25 de cada angolano. De cada angolano. E vamos forjar um PIB. Vai ser pela primeira vez na história que nós não vamos precisar do dinheiro do FMI, nem do dinheiro do MPLA para que a gente levanta a nação novamente. Primeira vez na história. Porque essas coisas de lá, MPLA tem que fazer isso, MPLA não fez isso desde 1900, o país, todo mundo sabe. E agora, como fazer? Porque nós estamos a ficar famosos dando essas descrições. No ano tal, os portugueses vieram, 1900 e tal, fizeram, mataram, não sei o quê. Whatever. Todos nós sabemos agora. Será que o angolano só tem habilidade de reproduzir, não produzir uma outra coisa? O Zé Eduardo ficou, todos nós sabemos, sangue derramou. O Fenelá veio, todos nós sabemos, em 1960, 1980, no ano tal, o Hitler, todos nós sabemos. O que fazer agora? O que fazer agora? Porque com essas abordagens, nós estamos a ter live, estamos a ter aplausos, estamos em grandes programas, estamos a melhorar a nossa condição social. E o povo? E o povo? E o povo, meus irmãos? Vamos mesmo enganar o povo com esse discurso de 1900 e tal, 1990, 1900 e isso, 1900 aquilo. Vamos mesmo enganar o povo só com esse discurso mesmo. E o povo, meus irmãos? Por isso eu sempre falo, povo, acordem, por favor. Não existe nenhuma forma para você enganar um povo se não falar em nome do povo. Acordem, por favor. O governo no poder
para se manter no poder, fala em nome do povo. Os partidos da oposição, que sem a degradação social eles não existem, para continuar nessa comida junto com o governo no poder, falam em nome do povo. Os rapes de intervenção social, de retrato social, para se manter vivo ou morar bem. Eles descrevem a realidade social do povo, ou a miséria do povo, e vendem a miséria do povo em forma de arte para ter a ascensão social. Os líderes da sociedade civil falam em nome do povo para terem visibilidade, irem em programas. E o povo? E o povo? Até quando vamos ter... Em 1900 e tal, os portugueses chegaram, degradou-se a mente do povo. O quê? O MPLA não sabe fazer nada, o MPLA não fez nada. O quê? Todos agora sabem. Como fazer agora então? Projeto 25. Se não tem coragem de fazer, então não reclama da injustiça. Eu sei que o povo já foi traído demais. Eu sei que o povo já foi traído demais. E outra coisa, povo, eu quando falo povo, eu não gosto de vocês. Preste atenção. É por isso que vocês não me veem nesses grupinhos aí. Eu não gosto de vocês. Eu não estou fazendo isso em nome do povo. Preste atenção. Eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano. Eu sou da organização que a imprensa da União Corrupta Europeia defama, dizendo que os muçulmanos são isso. E como vocês não têm habilidade de discernimento, só vão no que a televisão fala, pensa que todo muçulmano é pessoa do mal. Vocês sabem o que significa muçulmano? Muçulmano significa o submisso ao Criador do Universo. E a própria legítima defesa e sobrevivência é concedido a todo ser humano. E quando o muçulmano tenta agir assim, vocês vão naquele conceito, amais os teus inimigos, ou quê? Então se vos dizem que tem que amar os vossos inimigos, qual é a razão da indignação? Estão aí contra o vosso livro. Vocês estão aí contra o vosso livro que vos deram. O Alcorão diz, se defendem contra aqueles que querem vos injustiçar. Expulsa-os de onde vos expulsaram, que é as nossas terras. Não, vocês querem amar os seus inimigos. Tá bom. Está indignado com a injustiça por quê? Porque a palavra é inimigo. Inimigo quer dizer que alguém que vai vir nos injustiçar. Se alegra. Olá, irmão, tudo bem? Tudo. Foi injustiçado ontem? Fui. Está alegre? Tô. Por quê? Porque o livro fala, amai os seus inimigos. Não é assim. Não. Vocês não querem. Quer ficar chateado? Oh, tá chateado? Você então é muçulmano agora. Virou muçulmano de um dia. Você acredita nessas instituições desde a infância. O teu inimigo, então, está te fazendo sofrer. Quer dizer, num piscar de olho já viras muçulmano. O Islã está dentro de você. O Islã é din, não é religião. É código da natureza a se submeter. Um dia eu vou vos explicar o que é o din do Islã. É por isso que vocês reagem como o din do Islã e vocês não percebem. Por isso que eu estou a dizer, tem que ser sério. O povo está a morrer. O líder não pode entrar para brincar com o povo. Ele quer brincar, brinca com a mulher dele, brinca com os filhos dele. Brinca com a mãe ou com o pai dele, não brinca com uma nação. O líder tem que ser primeiro, se o filho dele roubou o dinheiro do país, o líder tem que meter esse filho na corrente, amarrado, nunca mais sair de lá. É assim, rapaz. Líder é assim.
Ah, não, é meu filho, eu lhe gosto muito. Ai, E a nação? E a nação? O líder tem que dizer para o filho ou para a esposa, não rouba dinheiro do país. Não rouba dinheiro do país. Ah, você não me ama, não é questão de amor, isso é sério, é responsabilidade. Se você roubar dinheiro do país, vai morrer muita gente. O líder manda a mulher dele para a prisão, prendem essa senhora. Ah, mas chefe, prendem. Amarra-lhe. Se é 2 anos de cadeia ou 3 anos de cadeia, mete lá. Encerra essa mulher aí. Ah, mas você não tem coração. Não tem coração. Tu acha que a vida de uma mulher do presidente vai ter que degradar a vida de milhões de pessoas só porque é mulher do presidente? Você sabe que o filho do presidente, um filho do presidente, quer dizer, tem que brincar já com a nação toda, já. Porque não, o líder se fala, corta essa merda, corta-lhe o pescoço, não tem sentimento. Tem que ter sentimento pela nação. E todos que estiverem dentro da nação, se tiverem se comportar mal, vão ter que pagar pelo preço. Você não pode escolher filho do pobre. Isso não é liderança. Então raciocine, irmão. Vamos acabar, vamos parar essas coisas. Tem muitos angolanos em Nova York. Tem muitos angolanos na Europa. Nós podemos mudar esse MPLA aí. Você... Oh, meu irmão. Quando um povo se governa se desordena. Nós podemos criar um Estado dentro do nosso Estado. Porque os chineses criaram um Estado dentro do nosso Estado. Os Mamadou criaram um Estado dentro do nosso Estado. Como é que nós, angolanos, que não precisamos até de legalização, não podemos criar um Estado no nosso Estado? Dentro do nosso... Nós conseguimos. Rápido, meu irmão. Angolano sério. Todo mês tem que estar lá. Angolano sério. Angolano, força. Você pode até ir lá no bar, beber ou dançar, mas tem que ter responsabilidade. Não. Eu estou fora, mas isso é em nome do meu país. Porque um dia todos vão voltar. Eu estou fora. Mas fora, não estou podendo lutar nem de forma verbal, nem de forma física, mas de forma econômica. Eu estou a lutar a favor do meu país. 25, mensal, não é diário, nem semana, mensal, tufa. Nós vamos forjar um PIB, dali vamos escolher um líder. Esse líder tem que passar por um juramento. Você brinca, juramento dele não poder trair. E quando trair? A própria nação não pode permitir que o inimigo, porque isso vai ser uma vergonha. Quer dizer, a nação não conseguirá nem executar o próprio traidor da nação. Esperaram que os inimigos venham. Isso é uma covardia, nação. Vocês não acham? Isso é uma covardia, nação. É uma covardia, nação. A nação deve discipliná-lo. Você traiu, nós temos provas convictas que você traiu. Executa ele. E entra outro. Formamos um país. Dentro de um país. Não precisa lutar contra o MPLA. É tipo, vocês têm que entender a natureza da política. Isso não é só em Angola. A política tem uma natureza. Ele não sobrevive sem degradação social. Ele não consegue estruturar sem caos. O caos precisa justificar todo o sistema político. Como que você quer implorar esse tipo de governo? Não é só em Angola. Meus irmãos angolanos, aqui no Brasil, os angolanos estão cansados. Os brasileiros estão cansados. Eles também estão a implorar como vocês. Vocês que querem já vir aqui na Terra dos Brancos. Acha já que aqui também já... É mentira, meu irmão. Aqui estamos sofrendo. Aqui também estamos sofrendo, acordamos também de manhã. É sofrimento diferente, mas é sofrimento. É trabalhar também duro, meus irmãos. Até não é problema nenhum trabalhar, mas problema é você morar na Terra dos Brancos. Gente fria, gente que não te gosta, não é porque raste. Só porque tu é escuro, é? Esse só é teu erro. Quando você chegar aqui, você já terá um erro um erro genético. Não precisa você errar. Você é escuro. É isso que deixa muitos angolanos pensar voltar para sua terra. Não é tipo o branco chega em Angola, como encontra um monte de africano com complexo de inferioridade. Tem mais amor aos brancos do que ele mesmo. O branco ali vive bem. Até uma pessoa um pouquinho só mulato já dá show. Já vos brinca. Um pouco só claro, vocês já lhe colocam como líder, já isso aqui.
É preciso o projeto 25, libertação mental, discurso de exercício do raciocínio. Na mente desse povo, esse povo vai se autoconhecer. Do jeito que eu me autoconheci, meu irmão. Não há mais pula que vai dominar a mente desse povo. Porque do jeito que está, eu vou vos dizer uma coisa. A UNITA se entrar no poder, meu irmão, Angola vira Brasil. Angola vira Brasil. Porque a União Corrupta Europeia sabe que vocês não estão a raciocinar. Vocês estão sendo movidos pelo caos. Você está vendo o que você está me pedir? Água e luz. Depois que você dá um boi para uma anaconda ou uma jiboia, se mexe mais? Se mexe mais? Não, você pode fazer com ela o que quiser. Depois desse tanto sofrimento, é da mesma forma, a cobra quando tem fome, elas tornam extremamente agressivas. Dá-lhe um boi. Depois que a UNITA entrar no poder, sabe o que vai acontecer? O FMI vai injetar bem de dólar dentro do país. E eles vão vender uma falsa imagem. Que a UNITA estabilizou a economia. Não existe economia estabilizada. Se nem em Nova York, ouvem bem, meus irmãos, se nem nos Estados Unidos da América a economia é estável, se nem no Brasil a economia é estável, se nem na Inglaterra a economia é estável, como é que em Angola a economia vai estar estável? Como? Me fala ainda. Você não entende economia? O único dinheiro estável é o dólar. Dólar é um dinheiro estável. E todas as nações devem se submeter o dólar para as transações globais. Então, se o teu dinheiro é estável, tem força, por que é que em outros países não tem expressão? Federal Reserva, que faz a emissão do dólar, estabiliza o dólar. Os Estados Unidos da América compra dólar para circulação dentro da América. Dólar não é dinheiro americano. Federal Reserve é como se fosse uma empresa privada dentro da América. América, é por isso que a América tem dívida com Federal Reserve. Agora analisa primeiro. Se eu tenho uma máquina que faz o dinheiro mais forte do planeta Terra, como é que eu vou ter dívidas e não vou conseguir pagar? A máquina é da América e faz o dinheiro mais forte do planeta Terra. Como é que eu então não consigo pagar minhas dívidas? É só acordar de manhã, 7 da manhã, dizer aos funcionários, põe um monte de papel aí, trilhão de... pague esse palhaço que nós estamos a dever. Porque a máquina não é da América, Federal Reserva é do judeu. Entenderam agora? Por isso que o dólar é o único dinheiro estável. E todos os dinheiro precisam desse dinheiro para transações global. Porque como todo dinheiro não é estável, em outros países eles não vão usar. Porque não tem força no mercado. Então, quando a UNITA vai chegar no poder, porque a UNITA já tem um monte de dívida, para você se distrair da mesma forma que aconteceu no Brasil, no mundo dos pretos. Quando deram o decreto da abolição à escravidão, porque os negros estavam nervosos, estavam desesperados, quando deram a abolição à escravidão, que não é uma abolição, uma reforma de escravidão para servidão, o que aconteceu? Os negros começaram a dançar. Então não achas que o branco, que lucrou com toda essa injustiça, é que deveria dançar? Não. O oprimido ainda estava a dançar. Não parou para refletir, a analisar. O que vamos fazer agora? Caímos nessa degradação. Da mesma forma que vocês estão, vosso problema é que é só ir lá, estamos a sofrer. Quando vão inserir milhões de dólares dentro da Angola, vocês todos vão ficar, agora o país melhorou. Melhorou? Quem vai vir agora? São os brancos. Com que política? Estamos vir em busca de melhores condições de vida. Isso é uma forma estratégica, porque isso é um exército. Chegar em Angola é sexo de mistura de raça. Fazer todo o nosso país só mulatos e mulatos, mulatos e mulatos. Porque a política é o quê? É reduzir a população nativa. Esse é o jogo. Trazerem mulheres brancas que vão casar, só uma mulher vai casar com um negro. Poligamia. Estão entendendo? Eu já falei isso no outro live, mas você não está a aprender. Isso é visão. Isso é visão. Os líderes são visionários. Os líderes devem ser visionários. Para produzir uma prevenção. Visionário. Se o líder não for visionário,
o povo vai ficar abordando essa situação ali, não tem água, não tem luz, em 1900 e tal, o país foi isso, no ano tal, o país fez aquilo, não sei o quê, esse governo roubou. Mas quem em Angola não sabe que o MPLA roubou? Me fala ainda. Até quando nós vamos usar esse discurso para iludir a irracionalidade coletiva da população? Me diz, quem em Angola não sabe que o MPLA roubou? Quem em Angola não sabe que o J-Lo roubou? Quem em Angola não sabe que tudo está ruim? Quem não sabe? Me diz um que não sabe. Todos sabem. Então vamos começar numa outra forma para mudar. Por isso é que vocês não me vejam associado com esses palhaços que recebem dinheiro da União Corrupta Europeia. Porque eu poderia receber, pô, venho fazer intervenção desde 2000. A música Zedu Tem Que Morrer saiu em 2004. Procura nesse tempo em Angola se alguém criticava Zé Eduardo diretamente. Dizemos que ele tem que morrer, precisa ser isso. Me diz um. Como vocês gostam, aquele que está na mídia, que está famoso, que fala mais, não sei o quê. Então, os verdadeiros irrevu, meu irmão, prestem atenção, nunca são vistos como verdadeiros revu. Os verdadeiros revu nunca são vistos como verdadeiros revu. E os falsos revu, eles conhecem os verdadeiros revu. Eles ouvem o discurso de verdadeiro revu. Mas eles abordam muitas coisas que o verdadeiro revu abordam, porque eles captam e transmitem, mas nunca dizem, eu fulano de tal umbrada. E nunca falam. Eles nunca falam, por causa da obsessão, o protagonismo. Mas aos poucos, o povo vai encontrar o verdadeiro líder. Aos poucos. Eles não falam. Eles não falam sobre o verdadeiro líder. Por isso você não me vê juntado com esses palhaços. Um dos revu, um dos ativistas, um dos jornalistas mais famosos que vocês idolatram. Quando veio até mim para me dizer fazer revolução em Angola, eu lhe disse, vamos denunciar a União Corrupta Europeia e a ONU, que vende paz, que vende guerra, arma para vender paz. Ele me excluiu da página, ele falou, não, esse não. Mas eu estou no anonimato. Eu te juro, meus irmãos, eu prefiro o anonimato do que o aplauso dessa extrema massa irracional. Eu prefiro morrer no anonimato do que o aplauso de uma irracional plateia. Por Allah. Olha para Nelson Mandela, ficou famoso, não ficou? Vendeu o povo da África do Sul. Olha para eles a falarem do Mandela. Mandela foi um negro de estimação que vendeu a nação, era maçom, grau 33. Eu já falei sobre numerologia. Mahatma Gandhi era maçom. Vocês já ouviram falar de Savarkar? Savarkar, líder que libertou a Índia dos ingleses. Savarkar. Já ouviram falar? Porque os verdadeiros líderes não buscam protagonismo da irracional plateia. Eles ficam no anonimato. Já ouviram falar de Savarkar? Quem é famoso? Gandhi. Porque o Gandhi disse violência gera violência. Isso motivou o povo indiano a se tornar manso. Isso motivou aqueles realmente que foram humilhados 500 anos, manso para a sociedade secreta luciferiana. Gandhi deu um grande exemplo. Mas violência não gera violência, violência gera legítima sobrevivência, porque a palavra já é violência. Quer dizer, quando você viola, isso é uma ação, produz uma reação de legítima sobrevivência. E o Nelson Mandela, na sepultura da irracionalidade, pegou as mesmas ideias do Mahatma Gandhi, porque faziam parte da mesma sociedade secreta. E você vê esses que estão em busca do protagonismo dizer para vocês, Mandela, grande referência. Não tem exercício do raciocínio. Olhem para o Martin Luther King, como ele vendeu o preto americano.
não soube fazer nada com 4 graduação acadêmica, se não implorar ao Estado racista direito de ser explorado dentro do Estado racista. É por isso que agora matam negro. Olha para esse revu de estimação, que recebem dinheiro da Open Society de forma secreta para vender a nação. Martin Luther King, grande exemplo. Estão a entender? Mas os verdadeiros que nascem líderes não são falados. Eles morrem no anonimato porque eles não estão à procura do aplauso da irracional plateia. Não estão. Porque isso é para aqueles que estão na sepultura da irracionalidade. É que necessitam disso. O povo já sofreu demais. Entendo porque que o povo nunca acreditou nas lideranças. Entendo. É pelas traições. Mas o povo também é conivente por não executar esses traidores e esperar que o inimigo da nação é que executa os traidores. Por isso eu disse, projeto 25. Projeto 25, mensal, todo angolano que está fora, vamos fazer um Estado dentro de um Estado, coloca um membro efetivo ali, se ele trair, meu irmão, passam-lhe a katana no pescoço e chama outro. Os nossos avós, lembrem, eles deram alma, quando nem sequer nós éramos espermatisódio. Quando nem sequer nós, desculpa por expressão, estávamos no pênis da nossa mãe. Porque o espermatisódio se forma por causa da proteína das coisas que você come. Eles pensaram em nós quando ainda nem sequer éramos espermatisódios. Deram a alma, deram a vida. E por que então nós não devemos dar a alma e a vida por angolanos que ainda não existem? Por quê? Projeto 25. Vamos lá parar de brincar de revolução, de falar de revolução. Falar. Por isso as pessoas dizem, Califa, você tem que estar ali. Califa, e aonde? Aonde? Está aonde? Estar aonde? Com quem? Fazer o quê? Na mídia? Na mídia? O Califa quer estar na singularidade. Só. Motivar a racionalidade de quem está na sepultura da irracionalidade. O Califa quer estar somente na singularidade. Motivar a racionalidade de quem está na sepultura da irracionalidade. Para que ele possa se autoliderar e não ser liderado por esses palhaços que precisam de uma irracional plateia para que tenham um aplauso, uma admiração e assim ganharem dinheiro por cima do sofrimento da nação. Muito obrigado, meus irmãos. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Eu sei que vocês não vão me compreender, porque tem certas almas que o Criador do Universo manda na Terra, nem mesmo depois de morto serão compreendidos. Nem mesmo depois da morte serão compreendidos. Nem mesmo depois da morte será compreendido. Então, meus irmãos, também não estou aqui a implorar a vossa compreensão. Não estou aqui a implorar a vossa compreensão. Mas eu vou caminhar no anonimato, devagar. Quem sabe o Criador do Universo vai motivar o coração de todo angolano que está fora, se questionar se podemos então fazer o projeto 25 ou não. Se podemos então ter iniciativa, se autodisciplinar, participarmos, que haja então uma liderança dentro da nação que possamos confiar. Porque os partidos da oposição já estão extremamente vendidos. Porque esses países têm dívida, e dívida grande. Então não adianta achar que realmente o MPLA vai mudar a nossa realidade. Não vai. Por quê? Não é porque o MPLA não quer, é porque não pode. Nós vimos certos vídeos, prestem atenção, certos vídeos de muitos líderes africanos fazem parte da sociedade maçônica, da sociedade luciferiana. Então, meus irmãos angolanos, eu chamo todos vocês à razão. Se alguns líderes africanos
e alguns pretos da sociedade civil estão a vender a alma para a sociedade luciferiana. Estão a vender a alma para viver a vida toda no inferno por uma sociedade luciferiana. Será que nós não podemos nos esforçar para um projeto 25? Para libertar a mentalidade das criaturas do Criador do Universo? Volto a dizer, se os líderes estão a dar a alma para viver a eternidade no inferno, será que a gente não consegue se organizar todos os meses com uma extrema disciplina, depositar esse dinheiro? Isso não é para o líder, isso é para estruturar. Porque se o líder estiver naquele lugar e não tiver o que comer, nem o que dormir, nem onde dormir, é mais um. E aí vocês vão se alegrar. Se vendeu. Só que essa vossa alegria é a própria vossa destruição. Porque essa vossa culta alegria, que vai ser o entretenimento, será a vossa própria destruição. Porque eles são mais um e vocês são a maioria. Então, meus irmãos, acordem. O sofrimento, mais uma vez, é a ressaca do entretenimento. O sofrimento é a ressaca do entretenimento, e Deus não ajuda um povo que não aprende senão nem mesmo com sofrimento. O entretenimento, o sofrimento é a ressaca do entretenimento, e Deus não ajuda um povo que não aprende nem sequer com o sofrimento, porque o sofrimento é a última aula que um ser pode ter para apreender. Entenderam? Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui mais uma vez, eu vosso irmão Mos Khalifa, o ignorante empírico. Eu não sou revolucionário, não sou líder da sociedade civil, não sou universitário, não sou também contra quem lá se vai, mas sou contra quem acha que só quem lá vai tem conhecimento e que lá não foi, não tem conhecimento. Entenderam, meus irmãos? Sou apenas o ignorante empírico. Fiquem com o Criador do Universo.